Uma hora é Canadá, outra é Groenlândia, depois Venezuela, Irã e agora até o Papa entrou na história. Sim, Donald Trump conseguiu o que parecia improvável, brigar até com o Papa. Se não fosse o suficiente, ele ainda postou uma imagem se comparando a Jesus nas redes sociais. Esse episódio mistura política, religião e ego, e mostra como o cenário lá fora está cada vez mais barulhento e imprevisível. E quando o mundo vira esse tipo de espetáculo, talvez faça ainda mais sentido olhar para dentro de casa. O mercado brasileiro segue oferecendo oportunidades bem concretas. Hoje, a gente vai falar de 4 histórias diferentes e bem interessantes. Uma empresa que pode estar barata e subestimada, outra que sempre foi sinônimo de dividendos, mas começa a dar sinais de alerta, uma que segue como uma das principais apostas do setor de shoppings e, por fim, uma oportunidade em meio à queda das ações. Chegou a hora de descobrir aqui no Money Picks se é hora de comprar ou de vender. Esse é o quadro para quem gosta de informação quente, análise na medida certa e, claro, aquele toque Money Picks para te ajudar a decidir se vale ou não colocar essas ações na sua carteira. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora começar mais um episódio. ISA Energia já subiu mais de 50% nos últimos 12 meses. Mas será que ainda vale a pena entrar? Ou será que o mercado já precificou tudo? O Bank of America não só acredita que ainda tem espaço, como também fez um movimento importante. O banco elevou a recomendação de ação de venda para compra e aumentou o preço-alvo de R$ 26 para R$ 35, o que representa um potencial de valorização de quase 14%. Segundo os analistas, houve uma melhora clara na relação entre risco e retorno da companhia, o que justifica essa mudança de visão. E aqui entra um ponto central da tese. A ISA Energia atua no segmento de transmissão, que é conhecido por ser um dos mais previsíveis do setor elétrico, com receitas estáveis e menor volatilidade. Mesmo assim, o mercado está exigindo um prêmio de risco elevado para investir na empresa. E é aqui que pode estar a distorção. Pensa que quanto maior o risco de uma ação, maior o retorno que o investidor exige para entrar nela. Só que no caso da ISA, isso não bate. Hoje o mercado está exigindo um retorno como se a empresa fosse mais arriscada do que realmente é. Mas o que realmente chama atenção aqui são os potenciais gatilhos que ainda não estão no preço. Um deles é um contencioso com a Cefaz de São Paulo, estimado em cerca de 2,7 bilhões de reais. Com a abertura das negociações, o Bank of America vê uma melhora no cenário, embora ainda adote uma postura cautelosa. O ponto é que, hoje, o mercado praticamente não atribui valor a este processo. No cenário mais conservador, o banco estima um acordo apenas em 2028, com um corte relevante no valor. Ainda assim, isso adicionaria cerca de 6% ao valor da companhia. Já em um cenário mais otimista, considerando um acordo maior entre 4 bilhões e meio e 6 bilhões de reais, o impacto pode variar entre 10% e 20% de valorização. Além disso, um ciclo mais forte de investimento e a possível inclusão de ativos ainda não remunerados na base regulatória podem acrescentar mais de cerca de 3% ao valor. No fim das contas, a tese gira em torno de um ativo defensivo, com um fluxo previsível e negociado com um prêmio elevado, além de gatilhos que o mercado ainda não está precificando. A ISA Energia pode não ser a ação mais chamativa da bolsa, mas é justamente esse perfil mais estável que pode esconder uma oportunidade interessante. BB Seguridade sempre foi aquela queridinha dos dividendos. Mas será que esse status está em risco? O Itaú BBA acendeu um sinal amarelo e rebaixou a recomendação da ação para venda, e ainda cortou o preço-alvo de R$ 35 para R$ 32. Na prática, isso indica um potencial de queda de cerca de 10%, e o motivo vai além de uma simples revisão de números. Segundo os analistas, o ano começou mais fraco do que o esperado, e os desafios estão aumentando. A expectativa agora é de queda nos prêmios emitidos, que devem recuar cerca de 1,5%, para algo próximo de 16 bilhões de reais. E aqui tem um ponto importante. O problema não está concentrado em um único segmento. O seguro agrícola deve ser o mais afetado, com uma queda estimada de quase 30%. Logo depois vem o seguro de vida atrelado ao crédito, que também deve cair,
pressionado pelos juros altos. E no caso do agro, o cenário também não ajuda. Os produtores estão lidando com crédito mais caro, margens mais apertadas e custos mais altos, além da volatilidade do câmbio. Tudo isso acaba reduzindo a demanda por seguros. E o ponto mais delicado é que essa fraqueza não parece ser passageira. Segundo o BBA, existe um risco de novas revisões para baixo nas projeções, não só para 2026, mas também para 2027. Mesmo com a Selic elevada, que normalmente ajudaria o resultado financeiro da companhia, isso não deve ser suficiente para compensar os problemas operacionais. A expectativa agora é de queda de 6% no lucro em 2026 e uma recuperação bem tímida de apenas 2% em 2027. E no meio disso tudo, como é que ficam os dividendos? Bom, o BB Seguridade ainda entrega um rendimento atrativo na casa de 11% ao ano. Mas segundo o banco, isso pode não ser suficiente. A leitura é de que o rendimento alto pode não compensar um período mais longo de crescimento fraco dos lucros. Com isso, a tese muda um pouquinho de cara. BB Seguridade deixa de ser aquela história de crescimento com renda e passa a ser mais um caso de renda sob pressão. Multiplan pode subir mais de 30% e segue como a principal aposta de um dos grandes bancos. O Santander reiterou a recomendação de compra para as ações. E mais do que isso, manteve a ação como top pick no setor de shoppings. O preço-alvo foi ajustado para R$ 45, o que implica um potencial de valorização de cerca de 31% em relação ao preço atual. E essa visão não veio do nada. Ela incorpora os resultados mais recentes da companhia, novas projeções macro e conversas diretas com a gestão. Agora, o ponto central da tese começa pelo valuation. Hoje, a Multiplan está sendo negociada abaixo da sua média histórica, o que significa que o mercado está pagando menos pela empresa do que costumava pagar no passado. E isso chama atenção porque, ao mesmo tempo, a companhia continua entregando resultados consistentes. A Multiplan tem um portfólio de shoppings considerados premium, aqueles que dominam suas regiões e tendem a performar melhor mesmo em cenários mais difíceis. Além disso, o banco destaca dois pilares importantes: governança e disciplina na alocação de capital. E os números começam a refletir isso. O Santander revisou para cima a projeção de geração de caixa para 2026, com expectativa de melhora nas margens, recuperação de despesas e mais eficiência na cobrança de aluguéis. Outro dado que chama atenção é o de eficiência operacional. Ao longo dos últimos anos, a companhia conseguiu reduzir custos de forma relevante, mesmo com a inflação. Na prática, isso mostra que a empresa ficou mais enxuta e eficiente com o tempo. Mas tem um outro fator que pode destravar valor e que ainda não está totalmente no preço: a reforma tributária. Segundo o banco, mudanças no modelo de consumo tendem a favorecer shoppings dominantes, como os da Multiplan. A leitura é que os ativos de maior qualidade podem ganhar ainda mais espaço em relação aos concorrentes. Além disso, a companhia segue com planos de expansão, incluindo projetos em shoppings importantes como o BH Shopping, Jundiaí Shopping e o Parque Shopping São Caetano. No total, a expectativa é de adicionar dezenas de milhares de metros quadrados de área locável nos próximos anos. Mas claro, existem riscos, e um deles é o cenário macro. Se o desemprego subir, o consumo desacelera, e isso impacta diretamente os shoppings. Além disso, juros altos podem pressionar o resultado financeiro, e um aumento de oferta em algumas regiões pode elevar a vacância. E aí, você acha que esses pontos são mais positivos e compensam os riscos? Encerrando o Money Picks desta semana, temos mais uma recomendação para você. Apesar do momento atual ser positivo para a bolsa, os analistas da Empíricos apontam que ainda é preciso ter muita seletividade na hora de investir em ações. Isso significa escolher papéis que estejam em uma janela de oportunidade interessante. E para os analistas, um dos principais é a Vale. No mês de março, as ações da Vale caíram 6% na B3, assim como muitos papéis que sofreram com a aversão ao risco que tomou conta dos mercados. Segundo os analistas, essa queda da Vale foi injustificada, e os motivos são vários. Tanto é que as ações já recuperaram as perdas do mês. Em primeiro, os preços do minério de ferro continuam em alta, em patamares acima de $100 por tonelada,
por conta dos conflitos geopolíticos, e a empresa pode se beneficiar disso. Em segundo, a receita da Vale é dolarizada, o que acaba sendo bom nesses momentos de incerteza, e pode ser uma alternativa para o investidor que deseja expor seus investimentos à moeda forte. Por último, a Vale Base Metals, divisão que cuida de metais básicos como cobre, níquel e cobalto, é a joia da coroa e está em um valuation abaixo do que deveria. Atualmente, a mineradora negocia por 4,5 vezes o seu valor sobre o EBITDA, abaixo da maioria de suas concorrentes. Mas essa distância pode diminuir à medida em que os bons resultados seguirem chegando. Tudo isso contribui para a atratividade das ações, que carregam potencial de retorno de 9% aos acionistas em 2026, sustentado por dividendos e outras distribuições adicionais. A Vale foi selecionada para compor a edição de abril da carteira Empiricus Top Picks, com as 10 ações brasileiras mais promissoras para investir no momento. E a boa notícia é que você pode investir na Empiricus Top Picks de forma automatizada por meio da plataforma online do BTG Pactual. Selecionando a Empiricus Top Picks na modalidade carteira automatizada no BTG, você investe em todas as recomendações de uma vez, sem precisar comprar ou vender ação por ação. Tudo acontece de forma automatizada no sistema. Para começar, a única coisa que você precisa fazer é clicar no link que deixamos na descrição. Aproveite! Essas foram as recomendações da semana. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com quem também vai gostar dessas dicas. E não se esqueça, toda segunda-feira tem vídeo novo do Money Picks aqui no canal do Money Times. E me conta, qual dessas ações você acha que é para comprar ou para vender? Até o próximo episódio.